Quais os testes devemos aplicar na linha de combustível? Quais os testes devemos aplicar? Então vamos lá. Devemos avaliar a integridade da linha de combustível, né? Estado do filtro de combustível, nível, o nível de combustível no tanque, estado do regulador de pressão, vazão de combustível e pressão, né? Então vamos entender aqui o que a gente precisa ver nesse caso aqui, né? Então vamos lá, pessoal, eu tenho aqui, ó, os manômetros que eu preciso medir a pressão. Existe carros que tem o regulador de pressão lá no motor, existe carro que tem o regulador direto na bomba, conforme vocês estão vendo. Existe casos de esse regulador dar problema, existe caso desse regulador afastar, se ele afastar ele derruba a pressão, e se eu tiver o pré-filtro, né, entupido ou sujo, eu vou derrubar a vazão de combustível, né, vai derrubar a minha vazão de combustível. E se eu tiver o filtro entupido, vai derrubar a vazão de combustível. Se eu tiver os injetores sujos, também vai derrubar a vazão de combustível. Por isso, muitas vezes a gente vê a pessoa apanhando com o carro falhando, principalmente no álcool. E aí você fala, mediu a pressão? Medi. Ó, eu medi a pressão lá na saída da bomba. Tá com quase 4 bar de pressão. A pressão tá jóia. E vazão? Se o filtro aqui está com problema, pessoal, é lógico que a pressão vai subir, mas não vai ter vazão. Não tem para onde o combustível ir. E aí o que é que acontece? Abre-se o regulador e o combustível retorna para o tanque. Então tem pressão, mas não tem vazão. E a ideia que eu dou para vocês é o seguinte, existe um manômetro muito bom, né? Não é fazendo propaganda não, tá pessoal, mas tem um manômetro que eu utilizo muito, que é o manômetro da Master Flux. Esse manômetro, ele mede pressão e vazão instantaneamente, assim, você monta lá, ele já mede a pressão e a vazão ao mesmo tempo, você já vê na hora no relógio quanto que está de vazão, quanto que está de pressão, quanto está de vazão, beleza? Então vamos lá, então o que vai acontecer? Se eu tiver um problema no pré-filtro, o que vai acontecer com a minha pressão, com a minha vazão? Vai cair. Se eu tiver um problema no filtro de combustível, vai ter pressão? Vai, mas a vazão vai cair. Se eu tiver um problema nos injetores, vou ter pressão? Vai, mas a vazão vai cair. E aí é onde começam as dores de cabeça, principalmente para os carros flex que está utilizando álcool. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma vazão baixa, a mistura se torna pobre. Se a mistura se torna pobre, o carro vira o demônio. E aí é onde vem, né, as ideias, né, que você não precisa de tanto equipamento de diagnóstico para realizar um diagnóstico como esse. Com o multímetro, você é capaz de resolver muita coisa. Exemplo, se eu estou suspeitando que a minha vazão, se eu fui lá medir, eu estou vendo que a minha vazão de combustível está baixa, mas mesmo assim, mas será que o carro está falhando só por causa disso? Você pode muito bem pegar o multímetro e colocar na sonda de oxigênio. Por quê? Porque você colocando o multímetro, pelo multímetro você já consegue ler se a mistura está pobre ou não. Se a mistura está pobre, automaticamente é porque você tem a vazão de combustível baixa. Você precisa do equipamento da NASA para fazer um diagnóstico desse? Não, só conhecimento.